Este livro nos remete também à questão sobre quais devem ser as ciências de base da pedagogia. Durante décadas, a pedagogia negligenciou a psicologia e se voltou para as ciências sociais em busca de fundamentação. A lógica subjacente dizia respeito à premência das questões sociais e políticas na educação, incluindo um certo viés ideológico. Acredito que esse modelo tenha se esgotado, está ficando cada vez mais claro que uma abordagem puramente política não contribui para a resolução dos graves problemas que afetam a educação brasileira. Questões técnicas há muito negligenciadas precisam ser resgatadas. O interesse crescente pela neurociência educacional reflete esse reconhecimento quanto à necessidade de uma fundamentação empírica da pedagogia, não apenas nas ciências sociais, mas também nas ciências biológicas e comportamentais. Mencionei que a pedagogia é um campo muito conflituado de conhecimento, no qual correntes antagônicas se entrechocam em busca de hegemonia. A abordagem integrativa neurocientífico-pedagógica da leitura, proposta por Simone Benedetti, representa um importante desafio ao status quo. Poder-se-ia pensar que sua empreitada fosse destinada ao insucesso, uma vez que ela não é uma autoridade acadêmica ou educacional estabelecida. Mas ocorre exatamente o contrário. Já assistimos inúmeras vezes a políticas educacionais bem fundamentadas e bem intencionadas fracassarem simplesmente porque encontraram enorme resistência por parte do professorado. Isso já aconteceu e continua acontecendo. Essas políticas fracassam porque são implementadas de forma top-down, partindo da iniciativa das autoridades, sem considerar que as propostas dessas políticas nem sempre podem ser assimiladas pelos professores, dada a sua formação. A abordagem de Simone Benedetti é bottom-up, mais lenta, porém mais eficiente. Um dos grandes métodos do livro de Simone é ter sido escrito por uma professora e pedagoga e não por um sabichão de uma área estranha à pedagogia. Mudar a educação no Brasil depende desse trabalho de formiguinha, de múltiplos agentes atuando de baixo para cima, com o intuito de mostrar que existem alternativas ao status quo pedagógico. Decretos governamentais podem contribuir, mas a educação no Brasil somente vai mudar quando os professores despertarem do seu sono dogmático paulo-freiriano, ou seja, quando puderem cotejar as diferentes abordagens propostas e concluírem por si próprios quanto às suas vantagens e desvantagens. O livro de Simone Benedetti é um exemplo de iniciativa muito bem sucedida e representará uma contribuição significativa para a educação. Dr. Vitor Haas, médico formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, médico na área da educação, mestre em Linguística aplicada pela PUC, Linguística também não tem nada a ver com a educação, doutor em Psicologia Médica pela Universidade Ludwig Maximilians de Munique, professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, estudioso de neuropsicologia e de modelos de processamento de informação. A neuropsicologia não desmente, né, as teorias paulo-freirianas, né, que são teorias para compreender a educação bancária, a educação que vê no aluno um sujeito passivo, né, um vaso que só recebe o conteúdo, que não produz ou não constrói o conhecimento. Então é outros 500, não tem nada a ver com isso, cara. O próprio também Vygotsky vai dizer que no socioconstrutivismo que o conhecimento é uma construção social que se dá nas relações. O Piaget, que é do construtivismo, ele vai dizer que existem fases de desenvolvimento para a aprendizagem de determinados conteúdos. Todos eles aqui estão falando de teorias que não foram de todo refutadas. Pode ter alguns equívocos aqui ou ali, mas são extremamente pertinentes na hora de se analisar a realidade. É onde a Simone Benedetti parece que ela não consegue compreender. Vamos lá falar sócio-construtivista, introdução. Sem contar também que os professores não entendem por nenhum. Você perguntar para o professor quais são as fases do desenvolvimento humano segundo Piaget, a maior parte deles, os próprios professores de pedagogia da fase de alfabetização, não vão saber. A mesma coisa em relação ao Vygotsky. Eles fizeram faculdade, devem ter feito esse trabalho naquela época, mas nunca mais pegaram um livro para ler, para poder, de alguma maneira, aplicar isso em sala de aula com os alunos, até porque são teorias um tanto quanto complexas que não têm uma aplicabilidade prática ali imediata. Então, desde que ingressei como professor de língua portuguesa no ensino fundamental 2, do sexto ao nono ano, da rede pública municipal de minha cidade, Itatiba, em São Paulo, no ano de 2001, comecei a viver em estado de angústia. Sempre me exasperou a situação absolutamente caótica e ineficiente do sistema de ensino, principalmente por ser considerada como normal e aceitável pela maioria resignada e indiferente dos profissionais da própria área, principalmente os burocratas. Aí que está o problema também, essas políticas que são estatais, vindas de cima para baixo, não convence, a gente acaba cumprindo os protocolos e a burocracia ali, mas
Estamos aqui agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo, nós estamos tendo uma semana de reuniões antes de começar as aulas. O governo já mandou um monte de diretrizes que a gente deve cumprir ao longo do ano letivo. E a gente já está encontrando maneiras de burlar essas diretrizes que são impossíveis de serem cumpridas. E se já não cumpre as diretrizes estatais, quanto mais as teorias que estão por detrás dessas diretrizes, porque todas elas ali têm teóricos por detrás, né? É uma ilusão achar que a culpa do fracasso da educação brasileira é a culpa do Paulo Freire, da Emília Ferreiro, do Vygotsky, do Alan, do Piaget. Tem nada a ver isso, é de uma idiotice sem precedentes. Logo se tornou óbvio que os dois grandes flagelos da educação brasileira, fosse ela pública ou privada, eram a indisciplina e a incapacidade de leitura e escrita dos alunos. Não é incapacidade, há diversos problemas aí, né, que, entre eles a indisciplina, que acaba dificultando a aprendizagem da leitura e da escrita, problemas familiares e estruturais ali, né, que chegam aos anos finais do ensino fundamental sem as noções. Nós vivemos uma cultura que não valoriza o conhecimento, o aprendizado. Vide aí os TikTokers, né, a galera da digital influencer, tudo escreve tudo errado, fala tudo errado. E, meu amigo, estão tendo sucesso, estão ganhando muito mais dinheiro. Então, você acha que eu vou valorizar o conhecimento, vou estudar, vou tentar escrever de forma gramaticalmente e ortograficamente correta? Não, isso não é valorizado no nosso país. Então acaba que aí eu vou colocar a culpa no Paulo Freire, vou colocar a culpa de uma idiotice sem... Chegava aos anos finais do ensino fundamental sem as noções mais básicas do processo de alfabetização, como por exemplo a capacidade de identificar a sílaba tônica das palavras lidas, e com isso incapaz de acessar a pronúncia correta das palavras na hora da leitura. Depois de alguns anos de estudo, abordei o problema da disciplina e de seus efeitos na prática docente nos livros Dignidade Ultrajada, Ser Professor do Ensino Público Brasileiro nos Dias Atuais. E eu, professora, e Bourneau, como o sistema de ensino adoece os professores dedicados e prejudica alunos interessados. Exatamente. O sistema adoece a gente, nós professores, é uma das classes, junto com policiais, que mais se afastam, prejudica os alunos interessados, porque os alunos indisciplinados, os problemas estruturais das famílias, essa desvalorização do conhecimento, não faz com que eles se comportem e estejam lá para aprender, mas grande parte deles estão lá para nos desafiar, para nos afrontar, né? Mas o mau desempenho da maioria dos alunos em leitura e escrita, bem como sua grande dificuldade para compreender conceitos básicos da língua, permanece uma incógnita e cômoda. Não permanece não. São esses problemas que dificultam, né? Você já falou quais são os problemas em outras obras suas. Não conseguia compreender porque a grande maioria deles chegava ao sexto ano sem dominar minimamente nem a ortografia do português, nem o vocabulário, muito menos a leitura, mantendo erros e padrões de leitura e escrita esperados em alunos de segundo e terceiro ano, e o pior, a maioria incapaz de superar tais erros. É incapaz de superar tais erros, mesmo que você, aplicando suas metodologias, todo o seu conhecimento de neurociência, você não conseguiu mudar. Viu como é que é a teoria? Noções básicas como as de sílaba, separação silábica, sílaba tônica, acentuação gráfica, segmentação das palavras, conhecer a identidade da palavra e não cometer erros constantes de aglutinação, por exemplo, com certeza, por isso, né? E o próprio reconhecimento de palavras simples e frequentes durante a leitura apresentam-se extremamente comprometidos na maioria dos alunos. É claro que dentro do próprio sistema educacional, nos cursos de formação continuada, nas referências bibliográficas, nos materiais didáticos e nas publicações da área, jamais encontrei explicações para esse estado de coisas, explicações que me fossem convincentes. Ao contrário, porque eles estão focados em teorias ali e outras, né? Não estão focados hoje a progressão e passa nos alunos, independentemente se eles conseguiram atingir as notas mínimas ali, empurrando. E isso não tem nada a ver com Piaget, Ao contrário de tudo que eu sempre fui obrigado a ler nos cursos de formação continuada, apenas aumentar a minha sensação de estranhamento e de incompreensão. Tem mais um trecho dessa obra aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, até a próxima.